Olá, meus alunos. Nesta aula, iremos dar continuidade à resolução de exercícios sobre radiciação. Raiz de 2700, fatório 2700. Por 2. Vai dar aqui, ó, deixa eu ver aqui, 2700 por 2. 1 vezes 2, 2, sobra 0. 2 vezes 3, 6, sobra 1, desce o 0. 2 vezes 5, 10, sobra 0. Esse 0 que sobrou aqui, ó, a gente coloca aqui. Então, 1350 por 2 de novo. Vamos lá. 1350 por 2. 2 vezes 6, 12. 13 menos 12, 1. Desce o 5. 2 vezes 7, 14. Sobra 1. Desce o 0. 2 vezes 5, 10. Sobra 0, não é isso? Então, 675. Então, vamos lá por 3. 2 vezes 3, 6. Sobra 0. Desce o 7. 2 vezes 3, 6. Sobra 1. Desce o 5. 3 vezes 5, 15. Sobra nada. 225 por 3. Vamos lá, 225 por 3. 3 vezes 7, 21. 22 menos 21, 1. Desce o 5. 3 vezes 5, 15. Sobra 0. Então aqui vai dar 75 por 3, 25. Por 5 vai dar 5. Por 5, 1. Então 2700 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Vamos lá. Raiz de 2700 é raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Separa aqui esses fatores primos, ó, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao cubo vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. O índice aqui é 2, ó. Aqui também é 2. Nesse caso aqui a gente vai conservar essa base. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Vezes, o índice é 2 aqui, ó. O que acontece aqui, pessoal? A gente vai ter que desmembrar, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 elevado a 1. Observando, ó, são os mesmos índices da radiciação inicial. E aqui 2 mais 1, 3, ó. Vezes 5. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. 2 elevado a 2 sobre 2. Então vai ficar 2 elevado a 1. Vezes, esse 3 aqui eu mantenho aqui a base, ó. Esse 2 que está na sombra vai para o sol. Esse 2 que está no sol vai para a sombra. Vezes raiz quadrada de 3 elevado a 1, 3. Vezes 5 elevado a 2 dividido para 2, 1. 2 elevado a 1 é 2, ó. 3 elevado a 2 dividido para 2, 1. Esse 5 aqui eu vou trocar esses fatores, ó. Vezes 5 vezes raiz de 3. 2 vezes 3,
6. 6 vezes 5, 30, raiz de 3. Raiz sexta de 640. Fatório 640 aqui, ó. Por 2, ó. 320. Por 2, 160. Por 2, 80. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. 640 é igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado à sétima potência vezes 5. Vamos reescrever aqui, ó. O raiz sexta de 640 vai dar raiz sexta, 2 elevado à sétima potência, vezes 5. Então a gente vai separar aqui os fatores primos. Vai ficar raiz sexta de 2 elevado à sétima potência, vezes raiz sexta de 5. Nesse caso aqui, ó, a gente vai desmembrar, ó. Vai ficar raiz sexta de 2 elevado à sexta, vezes raiz sexta de 2 elevado a 1. Mantive aqui, ó, os índices da raiz, e 6 mais 1, 7, vezes, agora essa parte aqui, ó. Isso aqui tudo é só da primeira parte, vezes raiz sexta de 5. Aqui eu conservo a base, ó. O 6 está na sombra, vai para o sol. Esse aqui que está no sol vai para a sombra. Vezes. Olha só, pessoal, tem o mesmo caso ali de uma questão que eu fiz mais cedo, ó. Aqui, ó, são os mesmos índices e eu tenho uma multiplicação entre essas raízes, então eu vou juntar elas, ó. Raiz de sexta, 2 vezes 5, 10. 2, 6 dividido para 6, 1 vezes raiz sexta de 10. 2 elevado a 1, 2. 2 raiz sexta de 10. Raiz de 50. Fatório 50 aqui, ó. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, 50 é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Reescrevendo a raiz de 50. Vai ficar a raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Esse raiz de 2 a gente não vai mexer, ó, vai ficar aqui, vezes 5. O 2 que está na sombra vai para o sol, o 2 que está no sol vai para a sombra. Isso aqui é igual a raiz de 2 vezes 5. 2 dividido para 2, 1. 5 elevado a 1, 5 raiz de 2. Raiz de 27. Fatorando 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 27 é igual a 3 ao cubo. Então, reescreve aqui, ó. Raiz quadrada de 3 ao cubo. Vamos fazer o desmembramento dessa multiplicação. Vai ficar raiz de 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Separando de vez aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 elevado a 1. Aqui o índice é 2, ó.
Vou manter essa base. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Vezes raiz de 3, que 3 elevado a 1 é 3. Então, 3, 2 dividido para 2, 1, vezes raiz de 3. Então, isso aqui é igual a 3 raiz de 3. Raiz de 80. Fator 80. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. 80 é igual a 2 a quarta vezes 5. Vamos reescrever aqui, ó. Raiz de 80 é igual a raiz de 2 à quarta vezes 5. Vamos separar aqui os fatores primos, ó. Raiz de 2 à quarta, raiz quadrada, não é isso? Vezes raiz quadrada de 5. 2 elevado a... O 4 está na sombra, vai para o sol. O 2 está no sol, vai para a sombra, vezes raiz quadrada de 5. 2 elevado a 4 dividido para 2, 2, vezes raiz de 5. 2 ao quadrado, 4. 4 raiz de 5. Raiz de 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Esse 150, pessoal, ele é igual a 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Vamos reescrever aqui, ó. Raiz de 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos separar isso aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Lembrando, ó, que os índices se mantiveram, ó. O índice da raiz também, ó, quadrado, ok? Então, aqui, ó. Esse caso aqui, pessoal, a gente observa que ele não vai ter como resolver. E são mesmos índices, não é isso? Então, vamos multiplicar aqui, ó. Vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3, 6. Vezes 5. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Igual a raiz de 6 vezes 5. 2 dividido para 2, 1. Isso aqui é igual a 5 raiz de 6. Raiz de 200. Vamos lá. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, 200 é igual a 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Escreve aqui, ó. Raiz de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a... Vamos separar aqui esses fatores primos, ó. Raiz quadrada de 2 ao cubo vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Isso é igual a... Aqui é índice 2, ó. Índice 2. Vamos separar isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 elevado a 1. Observa que a gente saiu dessa primeira
radiciação aqui, ó, eu mantive o índice ao quadrado e a soma aqui, ó, dos expoentes dá 3. Então, isso aqui corresponde a esse primeiro, vezes 5. O 2 está na sombra, vai para o Sol. O 2 está no Sol, vai para a sombra. Aqui, ó, coloco o 2. Esse 2 que está na sombra vai para o Sol. Esse que está no Sol vai para a sombra. Vezes raiz quadrada de 2 elevado a 1 é raiz quadrada de 2. Vezes 5 elevado a 2 dividido para 2, 1. 2 elevado a 2 dividido para 2, 1. Vezes 5 elevado a 1, raiz de 2. 2 vezes 5, 10, raiz de 2. Raiz de 500. Fatório 500, ó, por 2, 250, por 2, 125, por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, 500 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Então, vamos lá. Raiz de 500 eu vou reescrever como raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Isso é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao cubo. O índice aqui é 2, o índice aqui é 2. Então é 2. Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 elevado a 1. Fiz isso para poder resolver essa segunda radiciação aqui, ó. Pode ver que os índices são iguais. E 2 mais 1, 3. Igual a 2 elevado a 2 dividido para 2, 1. Coloca a base 5 aqui, ó. Esse 2 que está na sombra vai para o Sol. Esse que está no Sol vai para a sombra. Vezes raiz quadrada de 5. Aqui é igual a 2 vezes 5 elevado a 2 dividido para 2, 1, vezes raiz de 5. 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 5. Raiz de 294. Vamos lá. 294 por 2. Vamos fazer aqui embaixo. 294 por 2. 1 vezes 2, 2. Sobra 0, desce o 9. 2 vezes 4, 8. Sobra 1, desce o 4. 2 vezes 7, 14. Sobra 0. Então, 147. O 147 divide para 3, ó. Vamos lá, 147 dividido para 3. 3 vezes 4, 12. 14 menos 12, 2. Desce o 7. 3 vezes 9, 27. Sobra 0. Então, aqui é o 49, ó. 49 por 7 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Então, 294 é igual a 2 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a raiz de 2 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Vou separar aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 7 ao quadrado.
mantendo sempre o mesmo índice. Isso aqui é a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, raiz de 2 e raiz de 3, a gente nota que não tem o que fazer com eles, e eles estão se multiplicando e são do mesmo índice. Então, raiz de 2 vezes 3, 6 vezes 7. Esse 2 que está na sombra vai para o sol. Esse 2 que está no sol vai para a sombra. Raiz quadrada de 6 vezes 7 elevado a 2 dividido para 2, 1. Então, isso aqui é igual a 7 raiz de 6. Vamos fatorar, pessoal, o 675 aqui, ó. 675 por 3. 675 por 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Desce o 7. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Desce o 5. 3 vezes 5, 15. Sobra 0. Então, 675 por 3, 225. Por 3 de novo. Vamos lá, 225 por 3. 3 vezes 7, 21. 22 menos 21, 1. Desce o 5. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Então aqui dá 75 por 3, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então esse 675 ele é igual a 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Vamos reescrever aqui, ó. Raiz quadrada de 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a... Vamos separar aqui os números primos, ó. Raiz quadrada de 3 ao cubo vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Esse daqui a gente vai ter que desmembrar, ó. Vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 elevado a 1. Essa primeira parte aqui, ó, lembrando que 2 mais 1 fica o 3 que está aqui. E os índices das raízes são quadradas. Vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Que é essa outra aqui. Conserva a base. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Vezes raiz quadrada de 3 vezes 5 elevado a quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então isso aqui é igual a 3, 2 dividido para 2, 1, vezes raiz de 3 vezes 5 elevado a 1, que é a divisão de 2 por 2, dá 1. Isso aqui é igual a 3 vezes 5 vezes raiz de 3. Lembrando que eu só troquei a ordem dos fatores. 3 vezes 5, 15, raiz de 3. Dois mil trezentos e quatro. Vamos lá. Por 2. 2.304 por 2. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Desce o 3. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. Desce o 0. 2 vezes 5, 10. Sobra 0. Desce o 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então aqui é 1000.
152. Faz aí, ó, 1152 dividido por 2. 2 vezes 5, 10. 11 menos 10, 1. Desce o 5. 2 vezes 7, 14. 15 menos 14, 1. Desce o 2. 2 vezes 6, 12. Sobrando 0. Então, por 2, fica 576. Por 2 de novo. Vamos lá. 576. Por 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Desce o 7. 2 vezes 8, 16. 17 menos 16, 1. Desce o 6. 2 vezes 8, 16. Sobra 0. Então, 288 por 2. Vai ficar 144 por 2. 72 por 2. 36 por 2. 18 por 2. 9 por 3. 3 por 3, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2.304 é igual a 2 elevado à oitava potência vezes 3 ao quadrado. Escreve aqui, ó. Raiz de 2 à oitava vezes 3 ao quadrado. Então, pessoal, aqui ó, a gente só vai fazer o quê? Separar esses números primos. 2 oitava vezes 3 ao quadrado. O índice aqui é 2, aqui também, ó. Vou conservar essa base. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Vezes 3. Esse 2 que está na sombra vai para o sol. Esse que está no sol vai para a sombra, ó. Vai ficar o quê? 2. 8 dividido para 2, 4. Vezes 3. 2 dividido para 2, 1. Isso é igual a 2 à quarta é 16. Vezes 3 elevado a 1, 3. 16 vezes 3, 48. Raiz sexta de 64. Fatório 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, 64 é igual a 2 elevado à sexta potência. Escreve aqui, ó. Raiz sexta de 2 à sexta. Eu vou colocar aqui, pessoal, agora, ó, 2, que é a base. O 6 que está na sombra vai para o sol. Esse outro 6 aqui vai para a sombra. 2, 6 dividido para 6, 1. 2 elevado a 1, 2. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Sei que é bastante exercício, mas assim, eu espero que ao fazer esses exercícios vocês não tenham mais dificuldade com relação ao conteúdo radiação. Aqui, pessoal, foi trabalhado apenas números naturais. Só que esses conceitos vão ajudar vocês e muito para os outros tipos de radiação, tá bom? Então, até mais, espero que tenham gostado.